Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, eu tô trazendo muita reação de rival, né, meu irmão? E dessa vez são os tricolores aí, meu irmão, que ficaram aí incrédulos. Mas todos admitiram que foi um feito histórico, rapaziada. Vou trazer aí também reação aos vascaínas também, e aí encerro, meu irmão, essa série de reações aí que tenho trazendo dos rivais. A não ser que surja algo muito interessante aí, ou se você quiser deixar sua sugestão, link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Boa. Boa recomposição do Botafogo. Pegou já de volta o PSG. Foi nada. Botafogo com a bola, volta pro PSG. Botafogo com a bola, volta pro PSG. Mas tá queimando muito a bola, tá rifando muito. Já voltou pro PSG. Vai perder todo, rifando assim no alto. Perder Vamos botar a bola no pé. Ó, contra-ataque do Botafogo, hein? Ó. Gol do Botafogo. Tô falando, gol do Botafogo, meu amigo. Falei. Futebol tem dessas coisas, meu amigo. Olha a cara do Luiz Henrique. Olha a cara do Luiz Henrique. Luiz Henrique, assim. Futebol tem dessas coisas. O Luiz Henrique, com essas canelas finas, tá chateado, hein? Futebol tem dessas coisas, meu amigo. Falei? Rapaz. Falei. Os gatos pingados comemorando muito lá. Os gatos pingados. É o que eu falei de jogar por uma bola. Tá jogando por uma bola. Olha lá. Agora vai botar 60 jogadores atrás. E ele chutou meio errado, a bola foi pererecando. Se é o Everaldo tocava para trás, a bola triscou no jogador do PSG. Eu falei, futebol Passe de quem? Passe de quem? Passe do Savarino, que custou mais barato que um monte de bagre que a gente contratou. Pois é. Ó, Carine, é isso, Carine. Finalzinho de jogo. Caralho! Quase empata, rapaz. Isso é a cara do Botafogo, né? Tomar um gol nos acréscimos. Eles ganharam de 5-0? Foi de 5-0? 5. Pra perder pro Botafogo, hein? Que fim de carreira, hein? 5. Que fim de Acabou. carreira. Caralho. Parabéns ao Botafogo. Parabéns ao Botafogo. Caraca. Parabéns. Temos que ser honestos. Parabéns ao Botafogo. Comemorem. Vocês têm todo motivo para comemorar hoje. Vocês ganharam do campeão da Champions. Foda, muito foda. Olha, vou te contar, hein? Por Parabéns, isso que eu falei no começo da live. Quando você menospreza... Olha a cara de bunda dos caras. Quando você vai com soberba, eu falei no começo da live, quando você vai com soberba, achando que já tá tudo certo, acertou o placar. Parabéns, Ferrão. Ferrão acertou, mitou no Cartola. Quando você vai com o espírito achando que você já venceu, você tem que entender que do outro lado tem um adversário, amigo. 11 contra 11. Eles fizeram uma partida defensivamente muito boa. Ofensivamente muito ruim. Mas na chance que o cara teve, diferente da praga do Everaldo, desse bunda flácida, ele foi lá e chutou pro gol e marcou o gol. Tá vendo, Everaldo? Sua anta. Vocês vão ouvir falar muito desse Everaldo ainda nesse vídeo. Aqui, ó. É isso. Todo mundo revoltado com o Everaldo. O Igor Jesus, na única chance no jogo que teve, chutou pro gol e marcou o gol. Ele não ficou com medinho do cara pular. Tá cheio de favoritos no cemitério. Palavras do técnico do Botafogo. Exatamente. Já sobre os outros jogos do dia, né? Mais especificamente, os jogos do grupo do Botafogo,
Não, acho que não tem que ficar medindo palavra também, não. Né? Pra mim, foi a... Eu vou explicar já o meu critério, tá? Foi a segunda maior vitória de um time brasileiro no século. Pra mim, a vitória do Internacional contra o Barcelona de 2006 foi ainda maior. Beleza. Dito isso, a do Corinthians e a do São Paulo são maiores no Mundial porque valem taça. Aí é uma outra situação. Mas falando só de nível de dificuldade, nível de interesse do adversário, que é o PSG... O PSG, eu acho que achou que ganharia sem pisar no acelerador. E aí, quando pisou no acelerador, viu que não dava pra ganhar. Acho que é isso. A vitória do Botafogo é gigantesca, o Botafogo passa. Era o que todo mundo dizia que veio passear. Passou. Passou ainda. Passou já de vez? Tá classificado? Não. E o critério... A FIFA inventou, a gente tava conversando aqui, o Rafael e o Phil, desvendando, abriu o regulamento do Mundial para poder ler e entender. Basicamente a FIFA criou, meu amigo, um remeleixo maluco nesse critério de desempate. Mas o exemplo é o seguinte: o critério de desempate é 2 times empataram, você cria um grupo só com jogos entre eles. Se são 2 times só, é basicamente um confronto direto entre eles. Se são 3 times, que é o que pode acontecer se o Botafogo perder do Atlético de Madrid e o PSG ganhar o Seattle, fica os 3 com 6 pontos. E aí cria um grupo onde se exclui os resultados com o Seattle, só conta os resultados entre eles. E aí, dessa maneira, o Atlético de Madrid precisa ganhar por 3 gols de diferença do Botafogo. Se ganhar por 2 gols de diferença, não adianta. Um resultado pra lá de surpreendente, né? Resultado realmente que surpreendeu a todos. Acho que até o torcedor do Botafogo. Acho que nem o mais otimista dos botafoguenses, né, imaginava que o Botafogo fosse capaz de vencer o jogo de ontem. Mas é futebol, é o que a gente sempre fala, né? É futebol. Então, o futebol, acho que o barato do futebol é exatamente isso, né? É que ele pode ser surpreendente. Ao contrário de outros esportes, né? No vôlei, no basquete, o favorito, normalmente, quase 100% das vezes, no vôlei e no basquete, o favorito vence. Vamos botar aí 99,9% das vezes, no vôlei, no basquete, no tênis, o favorito vence. No futebol, não. No futebol, nem sempre o favorito vence, e é isso que dá graça, né? Transforma o futebol num esporte tão apaixonante. O favorito, às vezes, pode perder. Botafogo com um centroavante que sai. O atacante do Botafogo, ele, na corrida, ele estava atrás do defensor do Paris Saint-Germain. Ele chegou à frente, driblou o cara, né? Deu um drible ali, chutou rasteiro no canto e fez o gol. Atacante tem que querer fazer gol, gente. Atacante tem que ser fominha. Não pode esse negócio de atacante. Imagina se o jogador do Botafogo ali, o Igor Jesus, né? Se ele dá o drible e na hora de chutar, ele resolve parar e esperar, olhar para ver se vinha algum companheiro dele atrás. Não, meu amigo. Chuta. Tem que chutar, Everaldo. Tem que chutar. O Botafogo foi lá, venceu. Surpreendente a vitória do Botafogo. Eu não esperava. Eu, sinceramente, não esperava. Imaginava que a gente teria aí uma vitória até tranquila do Paris Saint-Germain. E o jogo que todo mundo assistiu ontem à noite, PSG e Botafogo. Todo o mundo assistiu ontem à noite. No caso, já não foi ontem, foi há 2 dias. PSG com muito domínio de bola, mas sem conseguir penetrar, né, na área do Botafogo. O Botafogo fechou muito bem a defesa e no contra-ataque, aí não tem como. Tanto no gol do Flaco Lopes, no Palmeiras, como no gol do Igor Jesus, não teve como você não ficar com raiva do Everaldo. Eu fiquei, você ficou, porque o nosso Everaldo, para mim, até aquela série Todo Mundo Deu Cris, então, todo mundo deu Everaldo. É até mais simples. Foram escolhas, coisas simples que o centroavante faz, apesar que eu acho que o do Igor Jesus não foi tão simples assim, que o Everaldo não conseguiu fazer e fez com que a gente não tivesse... Cara, esse empate do Borussia, primeiro que assim, matematicamente falando, a gente empatou. Eu sei que é muito legal a gente jogar bem e empatar, né, e amassar o Borussia como foi, mas vale 1 ponto. Não existe um empate que vale 2 pontos. É um empate que vale 1 ponto também. O Atlético ganha e aí, cara, o Igor Jesus faz um gol e assim, o PSG ficou com a bola muito, ficou rondando a área, mas não conseguiu penetrar ali. O Botafogo fez um feito muito histórico. Eu acho que isso vai interferir, cara. Sendo bem sincero, acho que teve ali uma evolução, né, nos brasileiros jogando aqui. Estreou com o Botafogo ganhando, mas jogando mal.
contra o Seattle. Aí depois o Flamengo, uma vitória protocolar em cima do Esperance. Aí depois o Fluminense, o Palmeiras jogando muito bem contra o Porto. Aí vem o Fluminense, joga melhor ainda contra o Borussia, mas empatam, né? Depois o Palmeiras se classifica, as coisas vão escalonando, né? Praticamente se classifica com a vitória de 2-0. Depois o Botafogo ganha do atual campeão da Champions. E onde eu acho que isso pode interferir a gente? O Flamengo hoje entra pressionado agora de tarde, muita coisa, né? Não sei se o vídeo está saindo aqui na memória do jogo, mais ou menos. O Flamengo está pressionado para ganhar. A torcida do Flamengo está pressionando, a diretoria está pressionando, os jogadores estão se sentindo pressionados. Foi o que eu falei, meu irmão. A vitória do Botafogo mostrou que é possível. E aí, meu irmão, o Flamengo jogou bem contra o Chelsea, velho. E porque o Botafogo, ele abriu essas portas. Se o Botafogo não tivesse vencido, tivesse perdido ou até segurado empate, talvez o Flamengo entrasse com mais receio. Mas não, o Botafogo foi lá e mostrou pro Brasil, mostrou pro mundo que é possível. Então, assim, acho que isso vai fazer com que o Flamengo jogue mais. Posso ser que tá errado, espero que eu esteja errado, porque eu quero que o Chelsea dê 5-0 no Flamengo. Agora, é notório e indiscutível, né, que a atuação que o Fluminense tinha tido, né, contra o Dortmund. E agora, principalmente a atuação de ontem do Botafogo, ela escancara uma realidade. E não me venham com esse negócio de calor dos Estados Unidos, pré-temporada. Eu acho isso de uma babaquice. O futebol europeu ainda continua, os times europeus continuam sendo melhores? Continuam, claro que continuam. O PSG ontem você via que tecnicamente eles eram muito melhores e individualmente os jogadores deles eram melhores. Só que, cara, quando você aumenta a competitividade e a intensidade do seu jogo, você estreita, você diminui esse abismo. E o que o Botafogo fez ontem foi isso. O Botafogo, assim como o Fluminense tinha feito contra o Borussia, só que o PSG é melhor que o Borussia, né? O Botafogo, ele encurtou e superou o PSG na intensidade, na disciplina tática. O Botafogo fez um jogo reativo, jogando com 2 linhas de 4 e 2 homens na frente, que era o que eu propus pro Fluminense contra o Borussia. A minha proposta de jogo que eu escalei o Fluminense lá, na minha análise contra o Borussia, era do que o Botafogo botou em prática contra o PSG. 2 linhas de 4 e 2 homens na frente puxando contra-ataque. Foi exatamente o que eu propus. E o Botafogo ontem, ele mudou, inclusive, taticamente. O Botafogo ontem abriu mão de um meia para colocar um volante. O Botafogo sempre joga com o Savarino, né? Por ali, Igor Jesus, Matheus Martins e do outro lado o Arthur. Eles tiraram o Matheus Martins, que é o ponta deles, que é revelado pelo Fluminense, todo mundo sabe a qualidade do Matheus Martins, para ter mais um volante e se fechar defensivamente. Não dá espaço para o PSG. É isso aí, rapaziada. Essas foram as reações aí dos tricolores. Então, Botafogo, independente de qualquer coisa, já fez história nesse Super Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas agora temos a obrigação de ir por mais. Jogamos a régua lá em cima, meu irmão. Temos que fazer um belo jogo contra o Atlético de Madrid. E aí, meu irmão, torcer, vamos desfrutar desse campeonato, porque o Botafogo já fez sua parte, já mostrou por que ele é o time que deixou o Brasil, permitiu o Brasil ser conhecido como o país do futebol. Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Peço gentilmente que você vá até os criadores dos conteúdos originais, entrem lá, dê uma moral, se inscreva, os vídeos completos sempre vão estar todos lá. E não se esqueça também, deixa o like aí no vídeo, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.